Bom dia, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção das questões do simulado aí da terceira etapa, tá? Então, começando aí com a questão, de número 17, do nosso simulado, nós temos a seguinte frase: o Mediterrâneo tornou-se um lago romano, é o Mare Nostrum, ou seja, o mar é nosso, dos mapas antigos, porque os romanos eles acabaram dominando, todo o comércio ali pelo mar Mediterrâneo, todas as rotas comerciais, tá? Então, o mar Mediterrâneo ficou, sobre o domínio dos romanos. A situação chave que consolidou a definitiva expansão romana, foi qual? Qual foi a situação que fez com que os romanos passassem a ter domínio sobre o mar Mediterrâneo? Letra A derrota da influente cidade de Cartago, possibilitando o controle dos romanos sobre o mar Mediterrâneo? Bom, aqui nós temos uma informação correta, porque foi após os romanos vencerem o Império Cartaginês, que ficava ali no norte da África, também próximo ao mar Mediterrâneo, que tinha um domínio sobre as rotas comerciais no mar Mediterrâneo. Cartago foi uma colônia fundada ali pelos fenícios, então desde antes de Cristo ali, os fenícios eles já dominavam essas rotas comerciais ali pelo mar Mediterrâneo, e os romanos eles entraram em conflito aí com os cártagos, em três guerras, conhecidas aí como guerras púnicas. Então a guerra dos romanos contra os cártagos, os cartaginenses, foi conhecida como guerras púnicas. Então, após eles terem vencido esse poderoso império aí, da cidade de Cartago, eles passaram a ter controle sobre o mar Mediterrâneo, que tornou-se aí o Mare Nostrum, o mar é nosso. Vamos ver aqui as outras questões e ver por que elas não estão corretas. Olha, letra B. O fim das guerras greco-pérsicas que marcou o domínio romano na região do Mediterrâneo. Veja bem, aqui nós temos informações contraditórias, porque as guerras greco-pérsicas, elas aconteceram bem antes, do início ali, da fundação de Roma, tá? Então, algo que aconteceu antes não pode marcar um evento futuro, tá? Então nós temos que seguir essa linha do tempo aí, essa linha temporal. Aí letra C, a vitória dos romanos sobre os gregos, também não marca, porque os romanos eles expandem aí o seu território, sobre os gregos depois que o mar Mediterrâneo já está sob o domínio deles. E a letra D, a vitória da influente Cartago, colônia romana, sobre os estados helenísticos próximos. Então, Cartago nunca foi uma colônia romana, Cartago era uma colônia fenícia, tá? E também não venceu. Quem venceu foi os romanos, tá? Então, todas essas outras alternativas aqui apresentam informações incorretas, informações aí falsas, tá? Então, resposta correta da número 17, letra A. E aí, número 18, com base no que foi estudado e analisando a tirinha abaixo, responda o que se pede. Quem eram os bárbaros e de que forma eles contribuíram para a formação da sociedade feudal? Então, a tirinha, tá aqui o Agar, falando com seu filho. Filho, só existem apenas dois tipos de pessoas no mundo: os bárbaros e os não bárbaros. Aí o filho pergunta, de acordo com quem? Aí, com os não bárbaros. Quem que eram os não bárbaros? Os romanos, Eles não eram bárbaros. E para os não bárbaros, os romanos, todos os outros eram bárbaros, porque não compartilhavam da sua cultura. Então, se você não era romano no mundo antigo, você era bárbaro. Não importava, o que você tivesse de conhecimento, como os chineses, que inventaram, diversas coisas, para o mundo contemporâneo, a pólvora, bússola. Eles eram considerados bárbaros para os romanos, tá? Então, se você não compartilhava da cultura dos romanos, você era bárbaro. Então, vamos aí achar
essa pergunta, é a resposta, né, para essa análise aqui de quem que eram os bárbaros e de que forma eles contribuíram para a formação da sociedade feudal. Letra A. Os bárbaros eram os romanos. Bom, então aqui a gente já encontra o erro, né? Não pode ser a letra A, porque está falando que os bárbaros eram os romanos, né? E os romanos eram os não bárbaros, tá? Então, letra A já está excluída. Letra B. Os bárbaros eram aqueles povos que não falavam o latim e que invadiram o Império Romano, provocando a fuga da população para os campos. Então, aqui nós temos, né, uma resposta correta. Vamos analisar as próximas. Por quê? Está falando que os bárbaros eram os povos que não falavam latim, ou seja, não compartilhavam aí da língua dos romanos, né? Então, está correto. E são esses povos aí bárbaros, né, os povos germânicos, que vão invadir o Império Romano e provocar a fuga das pessoas da cidade para os campos, né? Eles vão buscar proteção nos campos, né, nas terras dos grandes senhores ali, porque as cidades estavam, né, caóticas, estavam sofrendo essas invasões e não estava seguro, né, permanecer aí nas cidades. Tá? Então, essas invasões germânicas, elas forçam um processo de ruralização, né, da Europa Ocidental. Letra C. Os bárbaros eram os trabalhadores que tinham obrigação de entregar parte de sua colheita, dando origem à servidão feudal. Não, né? Os bárbaros, eles eram trabalhadores também, né? Além de serem guerreiros aí, mas quem tinha essas obrigações aqui de entregar parte, né, de sua colheita para os senhores eram os colonos e depois vão ser chamados aí na Idade Média de servos, né? Então os servos, eles vão estar ligados aí à terra, eles vão trabalhar para o seu próprio sustento e parte, né, dessa produção vai ser entregue aos senhores, os donos das terras. Letra D. Os bárbaros eram os primeiros guerreiros que lutaram pelo Império Romano, assim transformando-se nos nobres da sociedade feudal. Não, né? Os bárbaros, mais uma vez aqui, eles, alguns deles até lutaram ao lado aí, né, dos romanos, tá? Mas eles não vão estar ligados aí a serem aí os primeiros, transformando-se aí nos nobres, né, dessa sociedade feudal, tá? Então, a resposta correta, mais completinha, é a letra B. Questão 19. A queda do Império Romano do Ocidente, no ano de 476, provocou uma série de mudanças nas estruturas organizacionais da sociedade europeia naquele período, sendo essa data um marco para a divisão tradicional da história. De qual evento estamos falando? Então, lembra lá no início do ano que nós falamos dessa divisão tradicional da história? Iniciamos ali com a pré-história, depois vem a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea que nós estamos atualmente, tá? A queda do Império Romano do Ocidente no ano de 476, ela marca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, tá? Então, vamos ver que se fala ou do fim da Idade Antiga ou do início da Idade Média. Então, letra A, do início da Idade Média. Então, aqui está correto, né? Vamos ver as outras questões, né? Às vezes tem alguma aí que esteja correta também e que a gente possa, né, anular se tiver duas questões iguais. Então, a outra questão que poderia estar certa é se a gente estivesse falando do fim da Idade Antiga. Então, do início da Idade Moderna? Não. O início da Idade Moderna acontece no ano de 1453, né? No final da Idade Média. Do início da Idade Antiga? Não, a Idade Antiga inicia, né, mais ou menos em 4000, né, antes de Cristo, com a invenção aí da escrita. Do fim da Idade Média? Também não, o fim da Idade Média também é o início aqui da Idade Moderna, no ano de 1453. Então, resposta correta, né, letra A. E aí a última questão, né, a número 20, sobre a queda do Império Romano do Ocidente, no ano de 476, podemos afirmar que teve no cristianismo a única causa? Olha, em questões, né, praticamente, né,
de qualquer matéria, mas né, principalmente aqui, né, em história, né, nas ciências humanas, fujam dessas palavras, né, absolutas, como única, sempre, nunca, né, porque essas palavras geralmente aí nos levam ao erro, tá? Então, o Império Romano era um império gigantesco, né, muito rico. Então, a gente estabelecer apenas uma única causa para o seu fim é muita prepotência, né? Essa causa ela teria que ser, né, gigantesca, né? Teria que ser muito forte para destruir um império inteiro, tá? Então, olha só, teve no cristianismo a única causa? Tá errado, né? Porque não foi a única causa. Então, a letra B foi provocada pela conjugação de uma série de fatores, destacando o cristianismo, então aqui a gente já, né, tá correto, as invasões germânicas, né, já falamos aqui em outras questões, a desorganização militar, né, os soldados não estavam conseguindo mais ali proteger as fronteiras, porque não estavam recebendo dinheiro, e a crise do sistema escravista. Então, olha só, são vários fatores que foram enfraquecendo aqui o Império Romano até chegar na sua queda no ano de 476. Então, a letra B está completinha aqui nessa resposta. Aí a letra C. Teve na superioridade dos povos germânicos a única causa, né? Também aqui, mais uma vez, não foi a única causa, tá? E não podemos falar, né, de uma superioridade, né, dos povos germânicos, já que os romanos estavam enfraquecidos internamente, né, e por isso não puderam enfrentar, né, de igual para igual aí, os povos germânicos. Teve na divisão do Império Romano a única causa? Não, a divisão do Império Romano é uma das consequências aí dessas fragilidades aí que o Império Romano vinha passando, tá? Então, todas as outras questões têm falando aqui, apresentando apenas uma única causa para o fim do Império Romano, o que não está, né, correto, né? Foi uma soma de fatores, né, que levou aí à queda do Império Romano no ano de 476. Bom, meninos, então com isso aí, espero que vocês tenham, né, acertado, né, todas as questões. Se ficou alguma dúvida, né, peço que vocês entrem em contato aí comigo para a gente, né, tentar esclarecer aí ainda mais, tá bom? Então, um grande abraço, bons estudos aí para vocês.